Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília. Você acompanha, confere com a gente, entrevistas, debates, sempre com temas importantes para a região da Baixada Santista e para o Brasil também. Assim como no nosso primeiro encontro do dia, que é 1h30 da tarde, no painel Debates, e você confere as participações de personalidades da região metropolitana que passam pelas nossas bancadas e junto com você discutem e debatem também o crescimento, o desenvolvimento e os assuntos do dia a dia da Baixada Santista e do Brasil também. O painel regional nessa edição abre espaço para discutir política, especialmente política de Cubatão. Conosco o vereador Fábio Alves Moreira, Fábio Rochinho, do PMDB de Cubatão. Boa noite, tudo bem, vereador? Prazer rever você. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos que nos assistem. O prazer é todo meu por mais essa visita no painel regional. Obrigado, Rochinho, por estar conosco, vereador do PMDB de Cubatão. Também com a gente o nosso Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, mais uma vez participando aqui no painel regional. Boa noite, tudo bem, Heraldo? Boa noite, Boturão. Boa noite, vereador Fábio Rochinho. Boa noite você de casa que nos assiste. Você de casa tem sempre à sua disposição o nosso telefone, não é? Sempre o 30 14 52 81. Você participa conosco, liga para a gente aqui, a nossa produção, faz o contato, envia a sua pergunta, faz o seu comentário, emite a sua opinião sobre os assuntos importantes que estão sendo sempre debatidos aqui todas as noites no nosso painel regional. Estamos ao vivo, como sempre a gente repete aqui, tá certo? Bom, muitos assuntos da política de Cubatão, A política de Cubatão nunca está sempre muito tranquila, Sempre uma agitação na cidade, indiscutivelmente, mas o assunto em pauta para a gente debater e discutir é um assunto que vem sendo discutido também aqui na Câmara de Santos, em outros legislativos, outras casas de leis aqui espalhadas pela região e pelo país, que é o fim do recesso parlamentar no mês de julho, E essa possibilidade em Cubatão está proposta exatamente aqui pelo vereador Fábio Rochinho, para que não haja mais, a partir do ano que vem, o recesso, a paralisação das atividades da Câmara ou das sessões. Na verdade, os vereadores continuam com seus gabinetes abertos, continuam circulando pelo município, até atendendo na Câmara Municipal. Mas as sessões não acontecem durante o mês de julho. Bom, por que você resolveu propor isso aí, Rochinho? Na verdade, Boturão, isso é uma necessidade hoje, como você mesmo disse aí, que todas as câmaras vêm discutindo isso é o melhor hoje, a gente entende que é o melhor dinamismo da Câmara. Esse um mês, como você acabou de comentar, não é que nós não estamos, nós continuamos na Câmara, dando atendimento normal, andando pela cidade, mas como está hoje a política a nível nacional, na nossa região aqui, é necessário essa mudança. Acho que você mesmo acaba de comentar aqui que em Santos, o Sadal também fez a mesma proposta e outras regiões. Então eu entendo que é mais do que necessário até mesmo para uma moralização da questão política da nossa região e do nosso país. Heraldo, pois não. Eu queria saber do vereador se já está adiantado a tramitação desse teu projeto, que fase que está, você acredita que já tem a simpatia dos seus colegas na Câmara, no sentido de acabar mesmo com esse recesso? Já, Heraldo, de meio do ano? A gente, antes mesmo de fazer a proposta do fim do recesso de julho, a gente conversei com a maioria dos vereadores, o vereador Ademário do PSDB, muito solidário, a questão do fim do recesso para julho, o vereador Adeildo Eleodoro, o Dinho do PT. A gente tem a maioria hoje na Câmara que tem esse sentimento que tem que acabar com esse recesso de julho. Para a questão, volto a falar, da moralização da questão política de todos os parlamentares, não só de Cubatão, da região, do país mesmo, que vem com a imagem cada vez mais negativa. O cidadão hoje entende ver o político sempre de uma forma negativa. Desgastado, então, desgastada. Já recentemente aí teve pesquisas aí que no mundo 80% não acreditam nos seus governantes. Essa é a realidade. Mas você acredita que já para o próximo ano vai ser uma realidade? Ontem eu estive acompanhando junto lá na casa como que está a tramitação, já passou pela Comissão de Justiça e Redação. Eu acredito que ela já vai para a pauta do parecer favorável, naturalmente. Parecer favorável. A assessoria jurídica da casa já deu parecer favorável. Acredito que na próxima sessão, pós-recesso, 6 de agosto, a gente já vai para a primeira votação ainda. Na próxima terça-feira. Próxima terça-feira, isso aí. Bom, e aí de quantos votos você precisa para ver aprovado esse seu projeto? Precisamos de 8 votos. Precisamos de 8 11, votos. Somos 11 vereadores. 11 vereadores. Você tem esses 8 votos já? Temos tem 8 votos. Já? Temos 8 votos. Como eu falei anteriormente, a gente discutiu isso antes.
e todos entenderam que era uma necessidade da cidade para mudar, para a gente dar essa moralizada. Agora, a legislação que rege os parlamentos, as câmaras municipais, são legislações municipais, cada município tem a sua, é assim que funciona? Regimento interno. Regimento interno. Lei orgânica e regimento interno da casa. Então, a gente precisa dos 8 votos para fazer essa mudança, né, na lei orgânica do município. Porque alguns municípios, Santos, por exemplo, você tem os 30 dias de julho e mais dá 45 o mês de janeiro todo e do final do Natal, né? Dezembro. Do final do Na Natal. verdade, Passou 16 de dezembro até... Já vão 45 dias, mais 30... Dava em torno de 76 dias. 76 dias, 76 dias anos tinha esse recesso. Se bem que no final do ano as prefeituras se veem aí na iminência de aprovar os seus projetos e acabam requisitando sessões extraordinárias, né? Porque senão não entra no exercício seguinte, normalmente são leis que alteram código tributário, enfim, essa coisa toda. Por isso que os vereadores acabam trabalhando em sessões extraordinárias. Mas na somatória dá quase 60 dias aí de férias para o vereador, realmente é muito, né? Quando você coloca assim, Heraldo, até férias, é o sentimento da população, mas que é férias, que na verdade não é. O vereador, o parlamentar, ele não tem a férias. O que acaba acontecendo é que as sessões, não há sessões, mas o parlamentar está lá todos os dias, a gente está na Câmara, está no atendimento. Essa é a questão de acabar com esse recesso para a gente ter a imagem positiva junto à população, junto aos munícipes, e também dar uma dinâmica maior, que às vezes tem até para evitar sessões extraordinárias, a gente pode estar pautando alguma coisa de importante para o município em julho. Aliás, vereador, a Câmara de Cubatão se reúne uma vez só por semana, né? Uma vez por semana. Poderia também ser duas, não? Então foi uma outra até matéria que a gente discutia tem lá muita coisa para decidir lá. Que era justamente isso, a possibilidade de aumentar um dia a mais na semana. Se eu não me engano, Praia Grande, São Vicente, que são duas. Santos eu não me recordo. Não, Santos são duas. As outras todas reúnem-se uma vez por semana, né? Acho que São Vicente são duas também. Pouco. São Vicente é as quintas-feiras. Então Santos que tem duas. Cubatão uma reunião só, porque são nas sessões plenárias que se decide, que se votam as leis. Quer dizer, um projeto de lei desse, eu acho pouco, um projeto de lei desse, se apresentou quando? Nesse ano? Esse ano já apresentei, se eu não me engano, em março. Então, é uma coisa que já deveria Então você não foi na onda dos protestos? Não, estou falando que eu apresentei trabalhos no plenário que a gente tem esse de julho você apresentou. Esse de julho foi apresentado agora em julho mesmo. Foi agora em julho. Em junho mesmo. Não, sim, mas eu acho que uma sessão só torna-se moroso o trabalho de aprovação. Também compartilho com o Heraldo de que tem que ter mais sessões. Acho que dá uma dinâmica maior para o município. Acho que o município ganha. O cidadão ganha com isso. Ganha. Tem respostas mais imediatas. As sessões ali são quentes às vezes, hein? Eu acompanhei de perto uma série delas durante mais de 2 anos. Mas é se reunindo que aprimora ali isso aí. A discussão democrática. Terças e quinta-feira seria ideal ali para ocupar. Terça e quinta? Tão próximo assim? Um dia para o outro. Santos é segunda e quinta? Segunda e quinta. Segunda e quinta, Santos. Segundas e quintas, exatamente. Acho que a gente lá dá para... Aliás, amanhã retomam os trabalhos aqui em Santos. Houve o falecimento da mãe do vereador Sadal, né? Mas pode acho que isso não... sei. Isso deverá ter alguma influência, será? Talvez eles abram a sessão e encerrem. O vereador Sadal, que é o presidente da casa, né? Em homenagem ao falecimento, né? Bom, vamos aguardar. A gente tem que sair para o intervalo, né? E sempre a gente aqui passa para você uma informação importante da Prefeitura de Santos, não é? Em tempo de nova gestão, a Prefeitura decidiu retomar o orçamento participativo no município. É um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades para os investimentos nos seus bairros. Neste ano, a população terá a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014, em 5 audiências públicas, uma delas já foi, né, que serão realizadas em regiões diferentes. No Brasil, o orçamento público é formado, você sabe, pelo PPA, Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela LOA, a Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza anualmente as metas do município e a LOA prevê receitas e fixa despesas ao ano. O sistema orçamentário é complexo, mas o munícipe terá a facilidade de acompanhá-lo e compreendê-lo e poder participar ativamente da sua elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a cartilha ilustrativa Orçamento
participativo. De maneira simples e didática, a publicação compara o orçamento de uma família com o orçamento municipal. Próxima reunião para o orçamento participativo no Centro e Área Continental. A reunião é amanhã, dia 1º, 7 da noite, no Castelinho, auditório do andar térreo, Praça Tenente Mauro Batista, número 1. Mauro Batista de Miranda, número 1. No intervalo, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso painel regional, com prazer conversando com o vereador Fábio Rochinho, né, do PMDB de Cubatão, e sempre também na companhia importante do nosso Heraldo José dos Santos. O telefone segue aberto aí para você entrar em contato conosco, ligar e participar com a gente, enviar a sua pergunta aqui ao vereador, né, comentar aqui o que está sendo debatido, opinar a respeito dos temas que a gente tem colocado na pauta, colocado em discussão junto com você. Meu caro Rochinho, como é que você vê aí o quadro geral, o momento político, né? E o que você destacaria aí do debate na Câmara Municipal no primeiro semestre, que foi encerrado ao final de junho, agora teremos a retomada na primeira terça-feira de agosto, que é exatamente no dia 6 aí. A cidade veio passando aí por momentos turbulentos, desde fevereiro, da pós-enchente, tivemos a enchente do dia 22, e vem muitas situações, alguns processos jurídicos que interferem, quer queira, quer não, no andamento político da cidade, mas eu analiso que esse primeiro semestre aí foi até positivo, principalmente para os novos vereadores que assumiram na Câmara, tanto eu como o Ricardo de Oliveira, o Ricardo Queixão, que é do meu partido, e os demais companheiros lá. A gente vê um saldo positivo, que nós votamos algumas matérias importantes, como LDO, e agora vem o PPA, então vem muitas coisas aí, eu vejo um saldo muito positivo. E a gente também teve aí recentemente em todo o Brasil essas manifestações que Cubatão tiveram várias, né? Tivemos várias, até atualmente, hoje mesmo, tivemos algumas situações lá que vai de cunho político, de cunho da cidade, enfrenta, que são mazelas de passado, que a gente vem enfrentando. Teve uma manifestação agora na segunda-feira do pessoal do pessoal de Vila Caíque, que está, né? Que fecharam a estrada. Fecharam a estrada, fecharam a Domênico Rangoni. Tudo porque questões de passado. É um TAC, na verdade, que desde 2007 vem se arrastando, e agora ele teve uma manifestação do Ministério Público para tirar o pessoal para dar andamento ainda do PAC 1, que desde 2007 está entravancado lá, não sai, por causa dessas moradias lá na Vila Caíque, um pessoal saiu e por falta de alguma coisa lá, voltaram à favela de novo, aumentaram lá novas invasões. Então isso tudo ocorreu para essa manifestação de segunda-feira. Mas o saldo... E hoje houve uma reunião, né? Hoje tivemos uma reunião na Câmara às 11 horas com uma comissão dos moradores da Vila Caíque, e às 15 horas estiveram com representantes da Prefeitura, do Ministério Público, da Polícia Militar, da Companhia, da 4ª Companhia de Cubatão. Tiveram uma reunião onde que se acertaram, pelo menos da parte do Legislativo. Nós tivemos lá com o presidente Wagner Moura, ele chamou essa reunião, que voltava hoje também, lá que teve afastado por um período, e a gente chegou à conclusão que era uma questão mais Ministério Público e Executivo que tinha que resolver essa situação de Vila Caíque. Os vereadores todos preocupados com a situação pessoal do pessoal da Vila Caíque. Agora, vereador, a gente sabe que você é uma jovem liderança lá, está no seu primeiro mandato, e é também da base de sustentação da prefeita. A prefeita enfrentou sérios problemas aí no início desse segundo governo dela, por conta primeiro da situação financeira, que parece que já está melhorando, mas houve muitas manifestações, principalmente na área da saúde, na área da segurança lá, e depois essa questão lá dos caminhões, né, que houve até aquele decreto. Proibindo, né, ou limitando o funcionamento do pátio, que causou apenas, né? Um problema e paralisou praticamente o país inteiro, né? Mas como é que você vê hoje o desempenho da prefeita? Ela conversa com os vereadores, ela troca ideias, ela tem sido participativa. Como é que está sendo essa negociação toda? Heraldo, a Márcia, ela tem poderia dizer assim, um gênio forte. Ela tem um gênio muito forte, então
Agora que se começou a quebrar um pouco essa barreira, até mesmo por ser o primeiro mandato, muitos vereadores estão no primeiro mandato. Mas então, foi vereadora, né? Ela sempre reivindicou também a... Verdade. Legislativo e executivo, claro. Muita gente ainda comenta isso, que ela teve 2 mandatos como vereadora, mas hoje eu analiso, por exemplo, quando você fala do decreto da regulamentação dos pátios reguladores, que é no caso lá de Cubatão, o Ecopátio, a minha opinião pessoal, aquilo era necessário. Sim, para chamar a atenção. Para chamar a atenção de um problema que hoje nós temos lá na margem do Guarujá, na Rua do Adubo, atinge Cubatão. Hoje Cubatão lá tem 70% dos caminhões que vai para o Porto de Santos, que vai para o Guarujá, fica em Cubatão. Passa por Cubatão. Então, essa questão que ela tocou, decreto, de repente, foi uma medida meio drástica, que chegou a nível nacional, se comentou dessa medida dela, mas a gente, como cidadão de Cubatão e legisladores da cidade, nós fomos favorável a essa atitude dela, que ela chamou a responsabilidade de fazer aquele ato. Mas ela tem uma questão de liderança lá, de contato com a gente, assim, está melhorando. Posso falar para você que tem melhorado do início do mandato da legislatura de janeiro para cá, melhorou bastante. Agora, a base continua a ampla maioria, né? Continuamos com 7. Continuamos com 7. 7 vereadores para 11? 7 vereadores para 11. 4 apenas na Nós éramos 8, oposição. em 8, tinha o Adeildo Eleodoro, que é do PT, do próprio Partido PT. dos Trabalhadores, que hoje tem um mandato independente, assim diga. Fazendo uma carreira solo. Carreira solo. O Dinho já se comportou dessa maneira na legislatura anterior, num determinado momento, quando houve lá um rompimento na área da saúde, né? uma mudança lá no programa da saúde da família, né? PSF. Verdade, né? ele teve... Houve essa alteração lá, ele se rebelou lá contra a administração, se rebelou contra a prefeita e contra a secretária, se não me engano, era a secretária de Planejamento, né? Secretária de Planejamento. Rosemary, né? Que era secretário de Planejamento, e ele saiu-se até com uma frase bastante curiosa na época, né? Ele havia votado na Rosa e não na Rose. É verdade. Ele dizia que a prefeita não podia embarcar em tudo que a secretária dizia, e que a secretária nem era de Cubatão, e não era mesmo, né? Era uma pessoa que conhecia da área, conhecia finanças profundamente, enfim, mas realmente ela não era de Cubatão, e o vereador Dinho, naquele momento, agia como você disse que ele está agindo agora, novamente, né? Como vereador. Mas ele é do partido da prefeita, quer dizer, já foi secretário, voltou a ser secretário, saiu, quer dizer... Acho que líder do governo, foi líder. Tem que apoiar a prefeita, quer dizer, então, agora, eu acho estranho ser vereador do PT e fazer oposição à prefeita, acho meio esquisito. Fica meio complicado, né? Ou veste a camisa do partido ou não. Ele não concorda com algumas ações do... Sim, mas não dá pra gente concordar com tudo, mas você tem que pegar ali, discutir e tal. Fica até difícil de se entender por ser do mesmo partido, ser do PT, do Partido dos Trabalhadores, e foram companheiros até de bancada de vereança. Foram vereadores juntos. Foram vereadores juntos e faziam um trio, que tinha também o ex-vereador Wellington, que também do PT, eles faziam um trio ali de oposição muito forte ao ex-prefeito Clermont. É verdade. Bom, nas eleições passadas, a prefeita acabou se reelegendo com uma margem de mais de 20%, né, contra o Ney Serra, que foi o segundo colocado, né? Depois houve aí algumas questões judiciais aí, processo eleitoral, 2 decisões contrárias. Isso mexeu com o quadro político na cidade, não? Aguça, né? Aguça, principalmente os oposicionistas, o pessoal que vai contra a administração Márcia Rosa, do governo hoje que está, aguça. Sim, até mesmo que se for concretizado isso em segunda instância, se perder por unanimidade, há a possibilidade de ter uma nova eleição. Então, quer dizer, é uma questão judicial que está correndo todo o processo, cabe recurso, ela está no recurso ainda, e aí vai. Mas que aguça, sim, a questão política da cidade, cria-se uma instabilidade, até o momento existe essa instabilidade, existe, mas acho que é bola para frente, acredito que vai superar isso daí, juridicamente, acredito eu, que mas vai tocar para frente. Eu vejo da seguinte maneira, passada a eleição, se a justiça, se o judiciário não foi célere em dar uma resposta para uma eventual impugnação, eu acho que é contrariar também a vontade do povo, porque se ela foi eleita,
ou tivesse sido um outro candidato qualquer, depois de 1 ano, 2, 3 anos de mandato, fazer uma nova eleição, eu acho que aí é desacreditar o processo político como um todo. Eu acho que a justiça eleitoral, pelo fato de a legislação ser específica e os prazos correrem de forma muito mais rápida, teria que dar uma resposta imediata. E não levar a esse, como o próprio vereador falou, uma situação de insegurança jurídica nessa área. Digamos que amanhã ou depois a justiça entenda, não, a marcha realmente não cumpriu determinadas situações legais. Vamos fazer uma nova eleição na cidade. É complicado. Eu acho que a cidade perde muito com isso, uma nova eleição, eu acho que a cidade perde muito. Ainda mais tratando de Cubatão, que é uma área, um polo industrial imenso. A cidade perde com uma nova eleição. Esse é o meu entendimento. E o engraçado, como o próprio Heraldo fala, essa representação contra a coligação foi feita em julho, durante o processo eleitoral. Durante o processo eleitoral. Antes mesmo de o povo ir às urnas, né? Isso mesmo. Antes do dia 7 de outubro, quando foi a eleição em 2012, o processo já corria. E agora, depois de 5 meses de mandato, já ela empossada, de tudo isso, eu vejo um ponto muito negativo que contraria a vontade do povo, a vontade do povo e ainda para a cidade perde. Muito bem, então em cima do break aqui, estouramos já o segundo bloco, a gente volta então em instantes para continuar conversando um pouco mais com o vereador Rochinho, do PMDB de Cubatão, e com o Heraldo José também, já. Então, o terceiro bloco aqui do nosso painel regional, a gente falando de política, né? E política da cidade de Cubatão, é sempre uma política aguerrida, né? E eu queria aproveitar a presença aqui do vereador Rochinho, né, do PMDB, ao lado aqui do nosso Heraldo José, para rapidamente falar sobre um assunto que desgastou a todos, né, deixou todo mundo preocupado, o sequestro das 2 filhas do presidente da casa, né, do vereador Wagner Moura, do PT. Graças a Deus tudo terminou bem, mas foi um período muito difícil, né, muito conturbado, e mais uma vez a cidade enfrenta um crime, não um crime político, um crime contra políticos, né? Graças a Deus não morreu ninguém dessa vez, né? Como o Tucla foi assassinado, o Anísio Maluf foi assassinado, o Clermont levou, ex-prefeito Clermont levou 3 tiros, né? Esses crimes todos acabaram ficando impunes, né? Insolúveis, né? Nunca foram esclarecidos, na verdade, né? Nunca foram esclarecidos. E pelo menos o lado positivo é que praticamente todos os que participaram desse sequestro, contra os 2 sequestros, do sequestro das 2 filhas do Wagner Moura, né, foram presos, né? Pelo menos desse lado positivo nós temos. Mas como é que fica a cabeça do político, né, de maneira geral, preocupação, esse quadro que sempre acontece, né, casos escabrosos, né, que a gente tem que estar sempre aqui condenando veementemente contra políticos da cidade de Cubatão, o Rochinho? Hoje, coincidentemente, eu mesmo falava com o presidente, o Wagner Moura, que retornou à casa hoje para os seus trabalhos, voltou ativo. O Wagner estava afastado, depois estava afastado, passou um período fora aí com as filhas, depois de tudo solucionado, claro, graças a Deus bem, natural, as meninas estão bem. Então, e a gente fazia esse comentário, eu fazia esse comentário com ele, que esse semestre, podemos dizer que foi tenebroso para Cubatão, foi só mazelas mesmo, coisa ruim que aconteceu. Tivemos também nessa área aí, a invasão da casa da prefeita, nós tivemos também bandidos. Houve também assalto na casa da prefeita. Assalto na casa da prefeita, com abordagem ao esposo dela, a uma das filhas dela, e logo em seguida veio também o sequestro das filhas do Wagner. A gente se preocupa muito nessa questão, e a gente falava isso hoje de manhã, na nossa reunião de vereadores, que a gente sempre se reúne, independente de base aliada ou oposição, a gente sempre se reúne, tira um dia da semana para trocar uma ideia, ver o que é melhor para a cidade. E a gente comentava isso, que causa uma insegurança para todos nós. Claro. Porque a cidade é pequena, a gente está sempre no dia a dia, não tem como fugir, ninguém mora fora da cidade, todos estão ali nos bairros de origem. Então, o contato em Cubatão, pessoal, em todas as áreas periféricas ou áreas de centro de cidade, é contínuo. Então a gente se preocupa, começa a tomar certos cuidados, que como você mesmo disse, crime não foi político, mas foi contra um político. Então a gente se sente, quer queira, quer não, ameaçado também, porque a gente escuta muita coisa, falam-se muito que a classe política tem isso, tem aquilo, e não é a verdade, né? E nessa área de segurança mesmo, vereador, a prefeita parece que vai aderir aí essa chamada operação delegada da Polícia Militar,
que eu particularmente acho que é meio esquisito isso daí, porque você vai utilizar o policial para continuar trabalhando no dia de folga dele, e o município que vai pagar. Isso. Quer dizer, eu acho que seria muito mais produtivo de empregar esses recursos ou na contratação, ou na melhoria das suas guardas municipais. Cubatão me parece que não tem, mas tem um serviço lá contratado lá de vigilância e tal. Porque usar o policial que já trabalhou, já está cansado e vai usar na hora de folga, quer dizer, é um paliativo. O governo do estado que cuida desse problema, que trate de remunerar melhor os seus trabalhadores, os seus policiais. Mas parece que São Vicente, ou melhor, Cubatão vai entrar nessa operação. Qual é a tua visão disso aí? Hoje nós conversávamos, eu particularmente conversei com a prefeita a respeito disso, ela já está encaminhando para a Câmara, que precisa da aprovação nossa da Câmara, do Legislativo, para que seja feita a operação delegada. Também nós não temos guarda municipal em Cubatão, nós não temos. A questão da contratação, eu perguntei se a gente não poderia usar essa empresa hoje que presta serviço, mas é um contrato específico para próprio municipal, não tem a viabilidade, é um contrato distinto, teria que ser feito. Certo. Então hoje, pela situação que a cidade se encontra, questões financeiras, não é viável a gente fazer nada desse sentido, e preocupa também a questão da Guarda Municipal, a questão do teto de salário, que tem um percentual de 54%, a gente criando a Guarda Municipal pode se ultrapassar esse teto, aí seja a prefeita hoje ou qualquer outro, pode responder por responsabilidade na improbidade administrativa. Eu vejo com bons olhos, Heraldo, a questão da operação delegada, vejo com bons olhos. O Paulo Alexandre aqui na cidade de Santos já assinou o convênio, acho que nos próximos dias aí já começa a operação delegada, até mesmo porque a gente enfrenta umas questões em Cubatão muito particular da cidade, que é a questão de comércio, de ambulantes. A gente tem que dar ela está já a postos aí para encaminhar para a Câmara também o código de postura da cidade. Então tem todas essas questões que vai vir a calhar com a operação delegada. Então eu vejo com um ponto positivo aí que a gente pode dar até comentava na Vila Caí que está com esses problemas aí, que se a operação delegada hoje estivesse funcionando na cidade, a gente poderia até ter a intervenção da própria Polícia Militar lá para conduzir os funcionários da prefeitura para que fizesse toda a desmobilização da Vila Caíque lá. Tá certo. João Batista, Vila dos Pescadores, pergunta aqui ao vereador Rochinho o que vai ser feito, o que vão fazer, diz ele, né, para a população, pois temos retorno marcado no médico e há mais de 3 meses ele não é atendido e nada é feito, e também ele coloca que a prefeita cortou o convênio com a Multimagem. É verdade isso? Estou surpreso com essa informação aí. Não. A informação da Multimagem aí para mim é uma novidade. A questão dos exames realmente tem uma situação aí que está meio embaraçosa, que é uma questão da saúde lá, o Hospital Modelo é gerido pela ProSaúde. E eu me recordo muito bem que no começo do ano a própria ProSaúde pediu para sair, abrindo mão lá do prestação de serviço no Hospital Modelo. E hoje eu vejo que lá está sendo conversado, que vai ser... O professor pediu para sair, mas não saiu, né? Não saiu. E a gente, vereadores mesmo lá, colocamos até com o nosso nobre companheiro Ivan Delbrando, que é o presidente da Comissão Permanente de Saúde, a gente discutiu algumas coisas nesse sentido. A Pro pediu para sair e não saiu. E fica fazendo, eu entendo que está fazendo um próprio boicote ao município. E aí tinha uma questão financeira que a ProSaúde questionava a municipalidade que não estava pagando. Fomos atrás, os vereadores todos se mobilizou para ir atrás, para tentar solucionar o problema, fazer essa interlocução. Foram resolvida a questão financeira. E hoje tem essa questão dos exames, tem a questão dos médicos que faltam no PS, pede para sair, fica, na verdade, e aí, como é que fica o contrato? Precisava rever todo esse contrato, esses convênios, porque ali é uma terceirização, quarteirização, quinteirização. Verdade. Quer dizer, são várias empresas, cooperativas e tal, e na verdade, saúde que é bom mesmo, serviços. Quem acaba pagando é a própria população, fica a desejar. E essa questão de interesses da empresa, da ProSaúde, que é uma PP, né, participação pública privada, pública lá,
que fica... Parceria público-privada. Fica nesse empecilho aí. Um joga para um lado, fala que é questão financeira. A gente questionava até de ver as planilhas deles, questão de escala de médicos, quantos que se tem no final de semana, tem um número de 13, mas você nunca vê esses médicos. Como o Heraldo mesmo fala, quarteirização, terceirização, é uma coisa meio complicada, né? E a população fica... Agora, a Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde, não sei, ele tem uma forma, né, de poder controlar isso. Né? Precisa intervir mais aí para resolver não só o problema citado pelo ouvinte, pelo telespectador, mas também a população de modo geral. O hospital já foi modelo, hoje está... Está com dificuldades, né? Está com dificuldades. Valdomiro Trento diz assim, a Câmara Legislativa, ou Câmara Municipal, né, tem responsabilidade na reforma política. O que é que tem que ser mudado, na sua opinião, com relação à reforma política? Aqui a Câmara de Santos vai iniciar semana que vem, né, alguns debates a respeito desse tema que envolve a reforma política. Né? Não sei se em Cubatão vai ser possível também se travar algum tipo de discussão assim. A gente vai mobilizar alguma coisa nesse sentido, sim. O presidente Wagner Moura, até mesmo antes desses acontecidos, ele já comentava alguma coisa nesse sentido, para a gente estar mobilizando aí, estar estudando alguma coisa para a gente ser feito nessa questão das mudanças políticas. No meu entendimento, eu acho que a política tem que... O próprio ex-vereador Caio França deu uma reportagem para um jornal da região que ele fala que a gente tem que se reinventar. Na verdade, o político hoje tem que se reinventar porque não pode seguir os moldes de mais de 30 anos aí que vem seguindo a mesma coisa. A questão da reeleição tem que ser repensada. Concordo com isso. No início do meu mandato eu já falava que... Você é contra a reeleição, Rochinho? Eu não sou contra a reeleição, mas também eu não sou favorável o cara se perpetuar 4 mandatos, 5 mandatos... no Legislativo? No Legislativo. Eu não concordo. Eu acho que no começo, em janeiro mesmo, eu já falava isso, participando de alguns programas, 2 reeleições, 3 no máximo é o suficiente. Se o cara quiser alcançar voos maiores, seja deputado estadual, federal... Vai se arriscar, né? Vai se arriscar. Mas se perpetuar no cargo... Perde-se muito, o Brasil perde, e inibe o município perde. O surgimento de novas porque o cara vai criando ali aqueles currais, né? Currais eleitorais. E hoje não se permite mais. A gente vê as mobilizações que estão sendo feitas no Brasil inteiro. Tivemos até uma fala do próprio Papa Francisco recentemente em visita ao Brasil, no Rio de Janeiro, que a juventude tem que se mobilizar, tem que se manifestar. E isso é uma realidade. É umas mudanças nesse sentido, eu acho que são o sistema mesmo de votação... questões de coligações, gente que é muito mais bem votada, acaba entrando o que teve menos voto, essas questões aí. Eu já passei por isso em 2008, não foi porque eu passei por isso. Acho que devia se mexer nisso, a questão do quociente eleitoral? Quociente eleitoral, acho que sim, Maturão. Isso daí eu acho que deveria mexer. São 11 cadeiras em Cubatão, os 11 mais votados 11 mais votados deveriam assim? ser entrar. Eu penso assim, eu penso dessa forma. Eu acho que nesse sentido aí tem que ser mexido. Eu vejo muito dessa bem. forma. Aí uma proposta interessante, né? Democraticamente, cada um pensa de uma maneira, né? A Cenira do Casqueiro. O PMDB, seu partido, aqui se dirige ao Rochinho, claro, né? Terá candidatos a deputado federal e estadual da região. Quais são os grandes nomes do PMDB na região? Dá para apontar aí, Rochinho? O que Olha, você pensa para a campanha do ano que vem? Na região, particularmente de Cubatão, nós não temos pretensões de lançar nenhum deputado, nem federal, nem estadual. Já para o São Vicente, eu tenho conversado com o pessoal, e até mesmo a nível estadual, provavelmente teremos o Pedro Gouveia, vereador do PMDB de São Vicente, um futuro candidato ao deputado estadual. Mas de Cubatão não, a gente vai estar numa linha de apoio mesmo a nível estadual aí, o nosso presidente Baleia Rossi, a gente vai estar fazendo essa articulação juntamente com ele e com o próprio Jorge Caruso, que é o secretário-geral do PMDB. Essa é a nossa linha lá de Cubatão. E você, já pensando nisso aí já ou não? Não, eu não. Muito prematuro ainda. Cubatão ele falou que não tem. Sim, mas não tem pretensões. O Rochinho está escondendo ouro aí. Porque, na verdade, eu sei que ele é uma liderança, já está tomando conta do diretório estadual também. É uma liderança lá, uma voz muito ouvida. A gente tem uma boa interlocução lá com o nosso presidente Baleia Rossi, a gente tem um contato quase que
semanal lá com o Baleia, a gente vem fazendo acompanhamentos aí nas regiões mesmo aí. Tivemos sexta-feira em São José dos Campos lá com o nosso vice-prefeito, que é do PMDB lá, então a gente está sempre junto. Talvez a presidência da mesa diretora da Câmara, eu sei que lá tem uns acordos que eles decidem com bastante antecedência, mas nada que não possa mudar, né? O Heraldo citou aqueles acordos que haviam anteriormente, né? Você tinha aquele grupo fechado lá. Mas saíram todos, né? Donizete, Geraldo Guedes, Alemão, né? O Bigode. O Bigode numa legislatura só, né? Esses que eu citei já 2, 3 legislaturas seguidas que vinham se revezando. Tucla fazia parte também. Bom, Tucla faleceu. O Geraldo foi candidato a vice-prefeito e o Donizete também. Né? Donizete se elegeu junto com a prefeita Márcia Rosa e o Geraldo perdeu junto com o Ney Serra. O Alemão não se reelegeu vereador. Ou seja, quebrou esse... Quebrou essa aliança mesmo. Que havia lá, não? Quebrou, a gente só tem o acordo dos primeiros 2 anos do biênio e do segundo biênio, que em 2015... Você não está na mesa, né? Diga-se de passagem. Estou na mesa. Hoje eu faço a segunda secretaria. Segunda secretaria. Para o próximo biênio eu venho como vice-presidente da mesa diretora. E quem vai ser o presidente? O vereador Aguinaldo Araújo. Esse é o nosso acordo. Já tem o acordo formado. Aquele acordo anterior, então, morreu, mas o acordo já formataram outro acordo. Da próxima legislatura, como acontecia anteriormente, isso a gente não fez, a gente tomou esse cuidado para... Foi até perguntado em janeiro, quando nós anunciamos... Para essa legislatura, então, o acordo está fechado. O acordo está fechado. O Wagner Moura passa o bastão para o Aguinaldo. Em 2015, até 31 de dezembro de 2015, legal. É o Wagner Moura. 2014. Muito bem. Estamos em cima da hora, fechando aqui mais um painel regional. Vereador Rochinho, obrigado por estar conosco. Espero que volte em outras oportunidades. Valeu, boa sorte lá, viu? Obrigado, Boturão. Obrigado, Heraldo, a todos os telespectadores aí que nos assistiu. E sempre que convidado, estarei aqui com o maior prazer para estar aí participando. Muito bem, Heraldo. Obrigado aí. Valeu, viu? Boa noite, Boturão. Boa noite, vereador. Boa noite a todos vocês de casa. Boa noite a todos que acompanharam a gente. Muito obrigado. O painel regional volta amanhã, 10 da noite. Nosso primeiro encontro, você sabe, 1h30 da tarde no painel Debates. Até amanhã. Tchau.